Olá, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos começar a fazer as nossas avaliações do mercado do mini índice. São 9h15 da manhã, tá certo? Eu entrei no mercado depois da abertura dele de propósito para não pegar a volatilidade inicial. Não sei como é que o mercado está. Eu vou começar a pensar nisso agora. Então, eu gosto de começar pelos aspectos macroeconômicos, e para isso eu uso o site do panoramalatos.com.br. Recomendo que vocês se inscrevam, tá? Tá aqui em cima, Panorama Latos com dois As, tá? E um T só. Você vai fazer um cadastro simples e aí você vai ter acesso exatamente a esse site aqui que eu super recomendo para vocês. E está dizendo aqui que o DXY, né, a força do dólar em relação a outras moedas, está em baixa, 0,42%. É uma baixa significativa. E o dólar aqui no Brasil, em relação aí ao real, também está caindo, né? Antes da abertura do mercado, ele estava a 5,70 e agora está 5,6855. O pré-market, vamos ver aqui como é que estão as coisas. O EWZ está 0,08 de alta, ou seja, ele está lateral, tá? O índice negociado lá nos Estados Unidos está lateralizado. A Vale está a 0,63 de alta, a Petro a 0,52 de alta e o Itaú a 0,17 de alta. Então a gente tem um mercado que está numa região de lateralização tendendo à alta, portanto a abertura do índice deve ter sido uma abertura com gap de alta, tá, em relação ao dia anterior. É, temos aqui também todas as bolsas norte-americanas aqui, que elas fecharam aí em uma alta expressiva, tá? O mercado asiático Hansen fechou a 0,74 de baixo e Xangai lateral. As techs estão em super alta. Minério de ferro está lateral a 0,20 de baixa e o Brent em alta a 1,06 de alta e o WTI 1,27. Então a gente tem aí um mercado realmente com uma configuração mais de alta, né? Em relação a notícias, nós vamos ter daqui a 13 minutos, às 9h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. E às 11 horas, vendas de casas usadas. Então, 9h30 e 11 horas são horários que a gente deve prestar um pouco mais de atenção na volatilidade. A taxa de juros futuros está lateralizada um pouquinho mais para baixo e o VIX brasileiro a -1,3 aqui, que faz com que a gente tenha uma estimulação compradora realmente aí no mercado. E o VIX norte-americano está lateral. Então, vamos ao profit. Aqui foi o nosso dia de ontem, né? O mercado teve aí uma ascensão inicial que chegou aí a 1.635 pontos mais ou menos de alta, depois ele fez aqui um respiro e ficou nessa região de respiro, né? Os 50% do FIBA, até o final do dia, batendo para cima e para baixo. Então, quem operou da 1h30 para frente deve ter passado alguns apuros, né? E a gente tem aqui o mercado abrindo em região de alta, e a gente precisa reconhecer aqui quais foram as máximas e as mínimas do dia anterior. E para facilitar a visualização, eu venho aqui no diário e eu pego aqui a máxima, bateu no 135.770 e faço uma marcação aqui no meu gráfico pequeno. Posição 135.770. Coloco ele numa cor branca para diferenciar, com espessura 2, e a gente tem aqui a marcação da máxima. E vamos ver a mínima.
a mínima no 134, 110. Bem, faço a marcação branca, espessura 2. Temos aqui a máxima e a mínima definida. E a gente vê que depois que o preço chegou na máxima desse dia anterior, ele encontrou uma defesa muito significativa, né? Uma defesa vendedora, e o preço foi bem empurrado aqui para baixo. E ele hoje, com essa abertura, ele tentou chegar aqui até mais ou menos a metade do pavio aqui do gráfico diário e está recebendo já uma defesa, né? O mercado está tentando subir, mas ele está encontrando aqui essa região da metade do pavio. A gente sabe que a cada 500 pontos, a gente tem um price guide, que é o price guide bola a bola, que eu chamo, né? Então, a gente está aqui no 135.400, a gente vai ter os 135.500 com a primeira barreira para o preço conseguir superar, 135.500. Vou colocar ele aqui numa cor cinza, vou trancar ele aqui. E a gente tem os 136. E depois a gente pode parar para pensar no 136 para não poluir muito o gráfico. Tá? Então a gente teve aqui essa abertura, seguida de um momento de lateralização. Essa lateralização aqui, ela encontrou com esse price guide aqui de abertura, e a gente tem aqui uma região, que é a região que a gente entende que é a região de trap zone. Nessa região aqui, para você que está assistindo o vídeo, a gente tem dois grupos principais atuando aí, que é o grupo dos CPFs e o grupo das automações institucionais, tá? Que são os robôs. Então, é muito comum a gente ver uma situação como essa aqui, por exemplo, o rompimento depois de uma lateralização desse, desse topo aqui anterior. As pessoas começam a comprar e colocar, fazer as suas posições aí, né? De fato, o mercado ele está mostrando por configurações operacionais que ele é um mercado que vai subir, né? A gente tem inclinação de médias, a gente tem rompimento de topo anterior, né? A gente tem algumas informações importantes aí de que o mercado ele pode realmente retestar essa faixa de preço e voltar a subir. Então, se esse box volta a fechar para cima, ele tem aí uma condição compradora que está se configurando, tá? No entanto, esse é um tipo de informação que dentro dessa região que nós estamos colocando como trap zone, é uma informação que a gente precisa repensar se a gente vai querer se colocar em risco. Por quê? Nós temos um price guide aqui no 135.500, que é uma resistência natural do preço. Logo na sequência, nós temos aqui um limite de volatilidade. Nós temos na outra ponta aqui a máxima do dia anterior.
Então, quando a gente olha aqui para cima, a gente vê, bom, o preço ele pode querer chegar até a máxima do dia anterior? Pode. A partir daí, ele tem uma probabilidade de ter uma defesa tão grande que o preço possa vir a despencar. Então, aqui pode ser um alvo possível? Pode. Mas vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Se o preço abre em alta, as pessoas estão com viés comprador. O preço lateraliza nessa região aqui e fica tentando subir. Ele respeitou a média curta. Então as pessoas começam a acreditar numa movimentação compradora. Então, essa região logo abaixo da nuvem aqui é uma região onde provavelmente existe uma quantidade de stop muito interessante. Então, na hora que há um rompimento de um topo anterior, o mercado ele pode fazer de conta que vai ter continuidade, né? Exatamente para aumentar o volume de compras nessa região, com alvos nesta região aqui, mas a robozada institucional consegue entender que o CPF, principalmente, é um cara que não trabalha com stops longos, né? Ao contrário, e consegue entender que abaixo aqui dessa região existe uma região interessante de liquidez. Então o mercado ele pode vir aqui para pegar os stops das pessoas, tá? Agora ele está vindo para romper esse outro fundo aqui, esse outro topo, aliás, desculpem. Então no fechamento desse box aqui, o que que as pessoas fazem? Compram. E se fechar mais um para cima, aí é que compra mesmo, né? Porque espera que o mercado vai ganhar uma velocidade ascendente. Mas porque nós estamos numa região de trap zone, isso nos faz pensar o seguinte: da mesma forma que você está enxergando isso, que você está enxergando esse outro topo aqui, a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e de todos os outros times do Brasil estão enxergando a mesma coisa. E se todo mundo está fazendo a mesma coisa, onde está o dinheiro? Está do outro lado. Então a robozada institucional vai fazer o quê? Vai vir buscar o dinheiro do outro lado. É por isso que muitas vezes você fala assim: eu compro e o mercado desce. Eu vendo e o mercado sobe. E esse é um comportamento muito possível, muito provável de acontecer, mais provável, aliás, de acontecer, quando você opera nessa região. Vão haver momentos que o que você estiver prevendo vai funcionar de fato, né? Mas haverão momentos que não. Então é uma área perigosa para você atuar, principalmente quando o mercado ele não está apresentando muita força, tá? Existe sim toda uma configuração dizendo que o preço deve continuar subindo, mas o mercado não está apresentando para a gente uma força muito grande para ver isso acontecer. Então a gente precisa voltar a acompanhar a macro, né? O VIX não se alterou, as taxas de juros estão cada vez mais descendentes, e o que faz com que a gente se sinta mais atraído para o processo comprador. Dólar, que estava a 68,55, agora está 68,90, então discretamente o dólar está dando uma subida e a gente tem aqui tanto o enfraquecimento do dólar frente às outras moedas, assim como o enfraquecimento do dólar em cima do real, que faz a gente pensar novamente em alta. Daqui a pouquinho sai o resultado da notícia aqui, olha. Cadê? Ó, daqui a um minuto vai sair o resultado da notícia dos pedidos iniciais com o seguro-desemprego, tá? E aqui a gente deve ver alguma volatilidade.
O EWZ está sendo negociado a 0,57 de alta, a Vale a 0,58, a Petro a 0,70 e o Itaú a 0,67. Então a gente vê aí ainda um respiro de alta para acontecer. Olha lá o que o mercado está fazendo. Tá vendo? No rompimento do topo, todo mundo compra. E aí nessa compra o mercado entende, a robozada entende, porque tem acesso à aba Times and Trades, né? O volume, o aumento do volume de stop aqui embaixo. Houve uma defesa compradora aí, ou seja, o mercado aí com intenção de fazer com que o preço continue evoluindo. E quanto mais o mercado tenta se defender de uma possível baixa, mais stop é gerado dentro dessa região que nós estamos colocando aqui. Por um lado, a gente está vendo as médias se afastarem, né, essas duas médias se afastarem, então com uma inclinação indiscutível, né, aqui de alta, aqui a nuvem também, né, então sim, a gente a princípio continua pensando aí numa probabilidade de alta, mas em razão dessas regiões de defesa que nós estamos vendo aqui, não há um ânimo muito grande por conta da forma como o mercado está se apresentando aqui, para que a gente possa efetuar as nossas compras, né? Que a gente está vendo a formação de um topo triplo. Então, essa resistência aqui, ela é uma resistência importante que está acontecendo, né? Como é que ficou a notícia lá? Vamos ver. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Veio de acordo com o planejado. Os pedidos contínuos, 1.841, o projetado foi 1.880, então veio menos. Então significa que mesmo com as loucuras do Trump lá, as coisas estão sendo bem administradas em relação aos empregos, né? O tumulto todo ali que a gente fica falando, que vai entrar em recessão, isso aqui, a população norte-americana não está sofrendo ainda. Pode ser que venha a sofrer depois, pode, mas ainda não está sofrendo com isso. Então, se lá para os Estados Unidos a coisa vai bem, a gente tem uma tendência de ter as coisas indo mal por aqui. O DXY ainda não se alterou, a gente voltou para o 0,42 aqui. O dólar está numa movimentação de baixa novamente. A gente tem aqui um fundo maior do que o outro, mas a gente não tem um topo maior do que o outro, né? A gente está com o topo nivelado. Então aqui a gente teve um respeito à média, aqui teve uma violação da média, e os topos aqui, esse preço aqui no 135, 414, 415, tá dando uma bela seguradinha aí, né?
Ai, ai. Mercado perigoso, viu, gente, hoje, viu? Bem perigosinho. Tomar um café. Cada vez mais, cada vez que esse box sobe, a gente pensa mais em compra. Por quê? Porque os fundos estão ficando mais altos. Então, a cada vez que o box fecha, a gente pensa numa possibilidade, né, compradora. E se fecha outro box para cima, aí é que a gente pensa em compra mesmo, porque é um outro rompimento. E, a, e se acontecer esse rompimento aí agora desse topo, o volume comprador vai aumentar bastante. E aumenta o quê? O volume de stop lá embaixo também. Então a gente fica esperando, né, o momento. Eu não vejo espaço livre à frente para poder fazer um trade interessante. Eu acho que aí só tem, na verdade, uma possibilidade de um micro scalp e ainda com o risco do preço só fazer um pavio, como aconteceu aqui, né? Se bem que dessa vez eu acho que ele deve subir mais um ou dois boxes para cima, encontrar uma resistência aqui no price guide e o preço voltar pelo menos até essa média branca aqui. Pode ser que ele ganhe volume, que ele ganhe força e venha direto aqui para nossa resistência principal? Pode. E por falar nisso, entre essa linha e essa linha aqui, é o que nós temos uma região mais provável de correção do preço, tá? E aqui acima nós teremos uma região compradora. Olha lá, o box fechou, rompeu o topo, ele tentou ter uma continuidade de alta e esse box aqui ele está recebendo uma influência de defesa vendedora já, né? Então são trades que podem dar super certo para quem comprou aí, né? Pode. Ele pode continuar subindo devagarzinho, mas ele vai subindo, né? Mas é um trade que deixa quem entrou aí deixa muito inseguro, né? Deixa muito aflito, né? Porque a qualquer momento ele pode não ter continuidade aí, voltar para buscar liquidez. E é uma coisa bem chata, né?
O preço ele está voltando à média e toda vez que ele se aproxima da média, ele recebe um empurrão comprador, né? E isso faz a gente cair na tentação de compra. Eu não caio nisso, não. De jeito nenhum. Olha lá. Se aproximou do price guide 135 bola a bola, recebeu uma pancada que esse box fechou bem mais fácil aqui com venda, então aqui tem um volume de defesa vendedor muito forte. As médias ainda estão trabalhando todas abaixo do price guide, né? Então a média de negociação de preço ainda não chegou, não está pronta, não está apta para operar acima desses 135.500. Se tivesse esse preço, teria arrebentado esse price guide, teria subido direto aqui para essa região. E sim, a gente tem uma probabilidade maior agora do preço começar a vir buscar liquidez. Por que que não entra vendido aí? Porque o setup ainda está dizendo está mostrando uma configuração de alta ainda, tá? Eu entendo ela como uma configuração enfraquecida, mas ainda é de alta. E isso pode ter continuidade a qualquer momento. Basta um dedo gordo apertar um botãozinho aí e levar o preço lá para cima, né? Olha, o preço retornou à média. Ele está se esforçando aí para conseguir fechar aqui no 450. E a gente viu um padrãozinho aqui, né? Aqui ele se esforçou três, quatro vezes para conseguir romper. E aqui também ele conseguiu uma, duas, três, quatro, cinco vezes para conseguir romper também. E aqui ele veio para a primeira tentativa de rompimento. Então a gente está vendo que ele está conseguindo mudar um pouquinho, né, de patamar de negociação, mas de uma maneira bem sofrida aí. E com certeza o volume de stop aqui embaixo tá grande.
Marcelo, se ele fechar para baixo, você acha que ele continua descendo? Não importa o que eu acho, não importa, né? Importa o que, de fato, eu estou conseguindo ler, tá? E o que eu consigo ler é que o preço ele vai ter que ter muita força vendedora, e isso talvez possa acontecer por conta da motivação dos stops aqui embaixo, para ultrapassar essa média branca aqui. E a média dos stops estão aqui, ó, nessa área aqui, ó. Vou até pintar ela de vermelho aqui para vocês entenderem que eu vejo o dinheiro aqui. Média de 9 está aqui ainda. Então, fazendo essa descida aqui, eu começo a pensar assim que é possível que a gente tenha aí uma movimentação vendedora. Sim, é verdade. Eu consigo pensar nisso. No entanto, eu não estou vendo ainda força o suficiente para que o preço consiga chegar aqui numa boa. Eu consigo ver defesas compradoras nessa média aqui. Tem esse price guide que pode servir como suporte, que essas duas coisas podem ser simplesmente ignoradas a depender da grossura do dedo de quem apertar o botão da venda ali do outro lado. Ele pode rasgar isso aqui e vir buscar, inclusive, essa outra média aqui embaixo, tá? Mas eu acho que a região de dinheiro tá aqui. Então, a lógica diz venda. No entanto, a gente tem algumas informações aqui que não permitem que isso aconteça, tanto aqui no IFR quanto aqui nessa região aqui de médias, tá? Então, o preço ele pode ainda bater algum tempo aqui em cima, e se eu entrasse vendido aqui, por exemplo, ó, o meu stop ficaria muito coladinho com o price guide ali, tá? Não é uma situação interessante para mim, não. O alvo teria que ser um pouco maior, e até poderia ser. E a gente está a 11 minutos da abertura do mercado à vista. Então, na abertura do mercado à vista, a gente tem um momento de ansiedade dos traders um pouco maior, porque eles querem zerar as suas posições antes da abertura do mercado, né? Então, o pessoal que está comprado quer realizar o teu objetivo, né? E quer que o preço suba. O pessoal que está defendendo aí quer que o preço desça. Então, os ânimos começam a se alterar, porque no final das contas é dinheiro do povo aí, né? E aí a situação ela pode ficar muito sem padrão, sabe? De movimentação, de deslocamento. Então, eu não acho interessante ficar posicionada ou posicionado nesse momento, tá?
É como você entrar no meio de um fogo cruzado aí no campo de batalha, sem colete à prova de bala, sem capacete à prova de bala, sem proteção nenhuma e sair correndo e esperando que não vai levar nenhum tiro, né? Eu não acho que seja o melhor momento para isso, não. E aí, para não me expor a essa possível tensão aí do que está acontecendo, eu costumo aproveitar esse tempinho para fazer as ligações que eu preciso fazer. São 20 minutinhos aí de intervalo que eu costumo, que eu costumo fazer. E paciência, né? Se o preço descer e chegar lá na minha região que eu marquei ali, perdi a operação, não tenho muito o que fazer, né? Se o preço subir, ok, também, né? Então eu posso perder aí um momento de deslocamento, uma oportunidade de trade? Posso, mas haverão outras oportunidades, né? A gente tem que lembrar que com tudo isso a gente ainda está numa zona de trap zone, né? É uma zona de armadilha. Então eu não quero me expor a esse tipo de risco agora não, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E aí, quando eu voltar daqui uns 20 minutinhos, a gente vê o que aconteceu. Ê, Laia, olha lá o que eu falei. O preço realmente desceu, alcançou aqui a região de liquidez que eu estava falando, e uma vez que ele fez a limpeza aqui na liquidez, ele agora está voltando a subir. Vamos dar uma olhada na macro novamente. O dólar continua enfraquecendo, tá? Tá perdendo a força em relação a outras moedas. E no Brasil também, tá? Então, dólar caindo, ficando mais barato. A nossa taxa de juros futuros também está caindo mais ainda. O VIX continua igual e o VIX norte-americano que agora ele está abaixo do zero. Minério de ferro 0,21 de baixa. Brent 0,98 de baixa, caiu um pouquinho o petróleo e o WTI aumentou um pouco. EWZ trabalhando a 1,09 de alta, Vale a 1,05 de alta, Petro a 1,05 de alta e Itaú a 1,17 de alta. Então agora a gente tem um mercado com uma configuração compradora muito forte. As techs também, e a gente tem uma probabilidade maior aí agora do preço realmente começar a subir. Essa subida agora ela pode estar refletindo exatamente tudo isso, tá? E a gente não pode desconsiderar esse momento, essa região, que foi uma região importante aqui de resistência do preço, tá? Agora ele vem com uma força para romper aí o price guide. Não sabemos se haverá continuidade nisso ainda. Continuamos aqui numa região de trap zone. Eu não gosto muito quando a gente tem esse tipo de cruzamento da nuvem com essa média, que ela fica cruzando para cima e para baixo, porque isso pode acontecer mais algumas vezes e isso é um fator de risco adicional para nós. E o day trade já é um mercado de muito risco,
E isso é um risco adicional, tá? Então, realmente é preocupante essa, essa situação. A gente está chegando perto de uma região aqui, né, que é desse retângulo azul, que é do limite de volatilidade e também da máxima do dia anterior e da resistência principal do ativo. Então, isso meio que funciona como um ímã para o preço poder chegar até aqui e, quem sabe, até ultrapassar se assim a macro estiver falando para a gente que pode. Mas a gente tem uma região aqui de resistência inquestionável, né? E ao se aproximar, você vê que o box aqui ele já teve uma queda, o preço ainda ele está distante da média, a média ainda não passou aqui os 135.500, então pode ser que ele venha agora, caso ele feche para cima, ter aí um crescimento rápido de mais dois ou três boxes, né? E o preço ele chega aí numa região aí que pode ser entendida como um alvo, e depois do alvo alcançado, ele pode começar a cair. Acontecendo isso, a gente vai ver uma divergência de FR. E a gente tem a nuvem agora começando a passar o price guide de 135.500. Não significa que ela vai permanecer acima dos 135.500, né? Porque se o preço acabar descendo com força, ela pode voltar para baixo dos 135.500. Agora o preço retorna à média, está tentando voltar para a região da máxima do dia anterior. O volume financeiro não está aquelas coisas.
nós temos todos os papéis aí em alta e a taxa de juros em baixa. Então, o mercado, apesar dessa configuração de alta, ele se mantém aí lateral nessa região de máxima, né, do dia anterior, e vamos ver se ele vai conseguir se manter aí ou se ele vai conseguir subir ainda mais. Essa região aí, gente, dessa linha tracejada azul que vocês estão vendo, é o limite de volatilidade média do preço, tá? Então, nos últimos 30 dias, tá? Essa é a média aonde o preço pode alcançar o seu limite de volatilidade. Ou seja, chegando aí, ele está numa área de resistência e que o preço ele tende a fazer uma correção, assim como ele fez quando ele se aproximou dessa forma, quando ele se aproximou dessa forma aqui, voltou até a média, e ele chega novamente, está visitando, o que demonstra uma intenção do mercado de querer superar essa região de máxima do dia de ontem. Só que para isso acontecer, a gente precisa ver força, a gente precisa ver volume, a gente precisa ver velocidade, tá? E a gente precisa ver o rompimento da média em relação a esse ponto da máxima do dia anterior. E a gente ainda não tem essa configuração, tá? Então, quando ele chega aqui no limite de volatilidade, ele já está recebendo uma pancadinha aqui para baixo. A média está muito próxima aqui da região, então não dá para a gente pensar numa continuidade, né? Então, o mercado hoje, com a exceção aqui da hora da abertura do mercado, ele está um mercado com um volume pequeno, né? Está um mercado com oportunidades de scalps de 50, 75, 100 pontos no máximo. É um mercado muito ruim para trabalhar, muito ruim. Daqui a 8 minutos a gente tem a abertura de Nova York. Vamos dar uma olhada no contexto para entender como a coisa está funcionando por lá. Mercado norte-americano em alta bem expressiva, todas as techs em altas expressivas, o dólar perdendo cada vez mais força, minério de ferro em baixa, Brent está caindo cada vez mais, WTI está se sustentando um pouco, a nossa taxa de juros está caindo cada vez mais, o VIX norte-americano está caindo cada vez mais. Então a gente tem aí um cenário ainda comprador. Aqui a gente está vendo o início da formação de uma figura de força que, junto com a abertura de Nova York, poderá romper a nossa resistência principal e a máxima do dia anterior, que é o W torto, tá? A gente está vendo aqui uma perna, fez esse fundo. A gente tem aqui um topo um pouco maior, né? Mas não tão distante do último topo, então a gente pode entender praticamente como
a mesma faixa de preço e está começando a querer fazer um fundo maior do que o anterior. No rompimento desse pivô, a gente dá o início a uma pernada de alta. Só que essa pernada de alta ela vai estar encontrando essas encrencas aqui. A máxima do dia anterior, a resistência principal e o 0,7 do 2MV frequência. Junto com a abertura de Nova York, esse preço ele pode explodir porque o mercado norte-americano ele está em alta, apesar do dólar estar em baixa. Vamos dar uma olhada no dólar? Olha lá, o dólar só caiu. E o dólar agora ele está chegando aqui numa região que é do limite de volatilidade do dólar e do 0,7, do menos 0,7 do 2MV frequência. Ou seja, junto com a abertura de Nova York, esse dólar ele pode reverter esse movimento, tá? Então essa abertura de Nova York ela pode surpreender, fazendo com que o mercado todo faça a movimentação contrária do que tem feito até aqui. 3 minutinhos para a abertura de Nova York. O preço chegou no mesmo nível aqui desse pivô. E quando ele retorna à média, ele recebe aqui um impulso comprador, mas está encontrando defesa aqui porque é um limite de volatilidade muito perto da máxima do dia anterior e da resistência principal. Então, essa aqui é uma área muito curtinha, muito brigada, e os vendedores estão mostrando nesse box aqui que eles querem mais é que o preço desça. Mas a briga está grande porque os compradores querem romper essa região. O 135.500, que era um suporte previsto, é uma resistência prevista, passou a ser um suporte aqui. Um minuto para a abertura de Nova York. O DI continua caindo e os papéis continuam subindo. A Vale está subindo cada vez mais, Itaú e Petro estão lateralizados. Vamos aguardar aí como que o mercado vai se comportar com a abertura de Nova York. Lembrando que na abertura de Nova York, nas últimas semanas, a volatilidade causada pela abertura de Nova York parece que está rolando um certo delay.
Ela está muito mais, está acontecendo por volta das 10h37, 10h38, é onde a gente está vendo a maior variação. 10h30, o mercado volta aqui à média branca, recebe um impulso comprador significativo. Não estamos vendo aí uma questão de volume grande no 8R, mas no diário a gente começa a ver aí uma evolução, né, uma inclinação das médias interessantes. Então a gente pensa aí que esse retorno a essas médias que estão aqui pode servir sim como suporte, assim como o 135.500 pode servir sim como um suporte. Vamos ver se o preço agora começa, como eu estava falando, a inverter, né? O preço voltou a se aproximar da nuvem, recebeu uma defesa, ele fez um sinal de venda aqui, sem caminho livre à frente por conta dessas médias, está fazendo um pavio no price guide do 135.500, fechando para baixo. Então existe uma probabilidade aí do preço continuar caindo, tá? Vamos lembrar que o preço não saiu da região de trap zone. Essa média de 87 pode ser um suporte muito forte para o preço voltar a subir, tá? Então não é muito bacana a gente ficar acreditando em movimentos vendedores. Agora, se ele fechar para cima, depois fechar para baixo novamente, aí sim eu tenho um ânimo vendedor mais forte, mais presente aqui, tá? As médias, temos médias curtas acima dos 136.500, 135.500 e médias intermediárias e longas abaixo.
O terceiro alvo sempre é um bônus, ele pode ser ajustável para cima ou para baixo, tá? O preço de entrada ficou acima da média superior da nuvem, então a gente tem a operação com risco zero.
Para vocês saberem, o preço ele tende a alcançar essa média amarela, tá? Por isso que eu estou aguardando aqui. Mas caso ele feche mais dois boxes para cima, ele poderá voltar lá para a média branca, lá em cima, tá? Então eu posso melhorar aqui o meu trailing stop, deixar um pouquinho acima da média de 87, podendo zerar na mão a qualquer tempo. Uau. R$ 112, meta batida, muito bom mesmo. Chegou ali na média amarela, tá? Eu sempre coloco, posiciono o meu alvo no fechamento anterior ao alvo do box, para evitar que ele só dê um cheirinho ali no alvo e depois ele reverta a situação, tá? Então, operação muito boa. Vou dar um tempinho para o preço se deslocar dessa região e ir para um outro lugar, tá bom? Então já já eu volto. Lembra que nós estávamos falando da zona de liquidez aqui, né? Que o preço veio pegar a liquidez do pessoal. Essa aqui também é uma outra área muito complicada que eu não gosto de operar, que é a área de fechamento, entre fechamento e abertura. Ou seja, o preço fechou o gap e agora ele tende a vir aqui para cima, tá? Então ele está fazendo aqui um processo de W torto e ele tende a chegar aqui até essas médias. Ele rompeu a média, rompeu o fechamento, está voltando à média. E aí, caso ele feche para cima, a gente vai ter aí uma possibilidade mais interessante desse preço subir. Eu teve a operação no zero e reduzo o alvo para este nível. E trabalho com o máximo lucro possível. Show de bola, R$ 176. Volto já.
Muito bem, pessoal. Vai dar 11 horas da manhã. A meta do dia era de R$ 150, fiz 176. Então, tá bom demais. Vou me ocupar de outras atividades agora. Em relação ao relatório de performance do dia que eu abri a conta, que foi no dia 22 até o dia 24, tá? Nós temos aqui essa curva. Mais tarde ele vai fazer um platô como esse aqui, porque eu não vou mais operar. E aí o que que nós vamos ter é a famosa escadinha, tá certo? E é assim que a gente precisa tratar e ter o comportamento no day trade. Você quer aprender a fundo como que eu faço a minha avaliação para conseguir alcançar esses resultados, fazer as minhas entradas? Vem para a mentoria, são apenas 5 vagas. Eu estou entrevistando as pessoas interessadas até o dia 30 de abril para que vocês possam ser mentorados por mim de forma individual. Cada trader vai ter 2 horas por semana comigo, tá? Em sala, ao vivo, aonde eu vou fazer toda a explicação prática de todo o conteúdo que você vai que você vai aprender e que eu vou mandar para você, tá certo? Além disso, você vai ter uma vez por semana uma sessão de psicoterapia aplicada para traders, que eu vou fazer com você, e uma vez por mês você também vai ter um treinamento específico. Além disso, eu vou te mandar os 2 livros que eu escrevi e também vou te presentear com 2 contas Safe da Trade Arena a custo zero para você, para que você possa se adaptar com o ambiente e começar a colocar em prática aquilo tudo que você vai começar a aprender comigo a custo zero, tá certo? Além, é claro, do pagamento da mentoria que você vai fazer comigo. Então, entre em contato comigo. No meu Instagram tem o meu contato na bio. Você pode mandar o direct, é @Marcelo com 2 L's, psicólogo, e ali você pode me encontrar, tá? Ou escreve nos comentários aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, já deixa o seu joinha, se inscreve para que a gente possa apresentar resultados como esse. E no dia 22, 23, 24, 3 dias, R$ 561, já é 33,33% da meta alcançada em apenas 3 dias. Então, vem junto com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.